Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a temática que estaremos abordando hoje é o diálogo. Então, o que é o diálogo? Vamos abordar inicialmente fazendo uma definição do que é diálogo a partir de um dos dicionários que eu considero como o top na área da língua portuguesa, que é o Aurélio. Então, o Aurélio nos traz como definição diálogo: fala alternada entre duas ou mais pessoas, conversação, troca de discussão de ideias e opiniões. Então, nós podemos ver a partir dessa definição do Aurélio que o diálogo consiste entre duas pessoas falarem e trocarem ideias. Parece algo tão comum, tão simples, né? Nossa, por que ter que definir um termo que é tão comum e tão conhecido nosso? Parece tão simples, tão comum. Mas as pessoas aos poucos estão se esquecendo das coisas simples e comuns. Então nós vemos que hoje as pessoas elas estão com uma dificuldade em manter um diálogo. E aí quando nós falamos em manter um diálogo é no sentido literal e não apenas figurativo. O que nós vemos muito hoje é pessoas expressando suas opiniões sem ouvir o outro, ou muitas vezes se dispondo a ouvir o outro com medo de expressar opiniões, ou então sem que o outro possibilite a expressão dessas opiniões. Então, como a gente viu a definição do Aurélio, o diálogo por si, seja entre duas ou mais pessoas, é necessário que todos falem, expressem opiniões e troquem ideias. Só a partir do momento que se trocam ideias, que você coleta coisas do outro e expõe coisas úteis ao outro, que isso realmente se torna um diálogo. Do contrário, nós temos um monólogo. E aí nós voltamos para a questão aqui do Aurélio e vamos procurar a definição de monólogo. Então aqui, monólogo é um termo teatral que consiste em definir uma cena em que só um ator representa, falando, no caso, ou a segunda definição, solilolíquo. Nossa, uma palavrinha bem complicada. Enfim, o que é o monólogo, então? É uma cena geralmente teatral, é um termo utilizado no teatro, onde um único ator representa todos os personagens. Quando um diálogo, que por definição deve ser entre duas ou mais pessoas, torna-se um monólogo, ou seja, só uma dessas pessoas está falando e as outras apenas ouvindo, sem trazer nenhum conteúdo, sem responder, sem esboçar reação, é porque a coisa desandou. Tem coisa errada aí. Então, uma coisa muito importante de se atentar na conversação com outra pessoa, é se essa pessoa está esboçando reações, se essa pessoa está interferindo, se essa pessoa está perguntando ou está respondendo coisas. Se somente um dos indivíduos está falando e o outro não esboça reações, é porque provavelmente está acontecendo uma de duas situações. Ou a conversa que esse indivíduo está trazendo é muito fútil para o outro, que ele nem se dá o trabalho de comentar, de perguntar nada, deixa que fale, para que pare de falar logo e deixe de me incomodar. Ou então é uma situação onde muitas vezes o diálogo desse outro indivíduo está em um nível intelectual tão alto que esse segundo não consegue acompanhar. E aí muitos vão criticar talvez a minha forma de expressar isso, dizendo que tá colocando um indivíduo como melhor que o outro. Todos somos melhores do que o outro em alguma coisa, assim como todos temos pessoas muito superiores a nós em muitas coisas. Então é uma hipocrisia essa questão de querer ficar estabelecendo mediocridade na sociedade, dizer que todo mundo é igual, isso e aquilo. Não somos iguais. Eu, por exemplo, não faço muitas coisas que pessoas fazem em cima de um skate, em cima de uma moto, entre outras coisas. Eu também não tenho conhecimento, por exemplo, na área de psicologia, que um PhD nessa área que estuda há 30, 40 anos tem. Então é necessário que entendamos que sim, muitas vezes o diálogo que nós estamos trazendo para o outro pode ser algo que está fora do âmbito de conhecimento desse indivíduo.
o que faz com que ele acabe se entediando e não tendo interesse de interferir. Então muitos dizem às vezes que quando a pessoa está quieta olhando é porque está interessada. Tenha cautela no usar essa frase. Nem sempre. Muitas vezes ela está quieta porque ela não tem nada a dizer e porque aquilo não interessa em nada a ela. E ela está te olhando só por questão de educação. Então sejam muito cautelosos quando for manter um diálogo nessa questão. Se a pessoa ela está olhando para você, mas ela não esboça reação de concordância, nem de negação, ela não fala coisas, não te interrompe, há uma grande possibilidade que ou aquele assunto não interessa a ela, ou então você não esteja expondo da maneira clara o suficiente para ela. Ou você simplifica para que ela possa entender, ou traz um assunto que esteja mais dentro das condições de conhecimento dela, que aí podem ser as mais variadas também. Bom, e qual a importância, por que trazer esse tema? Porque em conversa com algumas pessoas próximas de mim, e não foi apenas uma, teve mais de uma pessoa me relatando esse incômodo, as pessoas relatam que muitas vezes elas vão conversar com outros indivíduos e esses outros indivíduos as ignoram, sabe, não diretamente são enfáticas ao afastar essa pessoa, ao repudiar ela, mas acabam ignorando, não dando muita atenção. E aí eu achei importante trazer essas questões. Então são questões para ser avaliado. Se você se coloca nessa situação, digamos, você tem por frequência, você entra em uma conversa em um grupo de pessoas ou com outro indivíduo e esses indivíduos não te dão a atenção adequada, você tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, em relação a tanto duas pessoas quanto mais, o tema que você trouxe está dentro do que a pessoa estava trabalhando, estava dizendo, principalmente em relação a grupos. Então muitas vezes o indivíduo ele reclama que ele tem dificuldade na interação social. Aí tem um grupinho de pessoas conversando alguma coisa, mas aí digamos, supostamente aqui, hipotetizando, é um grupo de amigos que estão falando sobre carros. Aí o cara chega e se mete no meio da conversa e começa a falar sobre medicina. Só eu vejo alguma coisa errada aí? Então tem que se ter uma certa atenção para trazer temas coerentes com o que aquele grupo já estava discutindo. Tem que se pensar que, principalmente quando estamos falando em grupo, são várias pessoas que já estavam com o tema. Você é o único indivíduo que está se metendo com um tema novo que ninguém pediu. Então, você quer participar de um grupo, uma das dicas possíveis é: primeira coisa, se for introduzir um tema, que seja coerente com o que já está em debate. Segunda coisa, isso me faz lembrar muito de uma cena, eu não me recordo qual capítulo, mas quem ainda não leu, leia O Pequeno Príncipe. É um livro excelente, e tem um dos capítulos onde ele está conversando com a raposa. Se eu não me engano, você consegue encontrar até ele em PDF online, gratuito, porque a editora disponibilizou de maneira gratuita o PDF para os leitores. A raposa diz ao príncipe, o príncipe tem uma questão que ele quer fazer amizades. Então ele diz que quer fazer amigos e quer ser amigo da raposa. Mas a raposa diz a ele: você ainda não me cativou. Para ser sua amiga é necessário que você me cative. Essa é uma cena incrível, o capítulo do príncipe com a raposa é um dos últimos, é muito bom. Quem tiver dificuldades em interação social, leia. Leia O Pequeno Príncipe, que é um ótimo livro para realmente estar avaliando essas questões. E o que a raposa explica para o Pequeno Príncipe que seria o cativar? Então seria a conquista, seria você ter a sutileza de chegar aos poucos, se aproximar de maneira cautelosa, não se intrometer de uma maneira repulsiva. Porque o que acontece? Se você for muito enfático a expor suas ideias em um grupo desconhecido, a primeira tendência natural de todos é a repulsa. Então você tem que ser cauteloso para que você introduza um tema que te chame para o meio da conversa sem ser invasivo
ao excesso. Ficar esperando ser convidado também não funciona com tanta eficiência. Alguns grupos podem te convidar, outros nem vão dar bola, até mesmo porque nós temos pessoas à nossa volta o tempo todo, e nós não vamos ficar chamando todos que estão à nossa volta para uma conversa. Então, uma das questões, por exemplo, no exemplo anterior, um grupo está falando sobre carros. Um dos indivíduos cita um modelo de carro que você conheça. Você pode simplesmente ser sutil, dar uma olhada para quem estiver te olhando, para quem falou, esse modelo é bacana, eu curto, e sai fora. Então você só dá uma jogada, você não se mete no meio, você só dá uma jogada no ar e sai do lado. Se alguém captar essa jogada que você deu, se a isca pescar alguém, aí sim é a tua oportunidade de interagir com aquele grupo. Então, você falou, eu gosto, é legal. Alguém retornou alguma coisa para você, olhou para você, que bacana, qual que é o modelo que você gosta? E aí também entra na questão de você também saber e conhecer o assunto que está sendo discutido. A hora que alguém dirigiu a palavra para você, pronto, esse é o teu convite para participar da conversa. Se ninguém dirigir a palavra para você e te ignorarem, ao menos você não foi inconveniente ao excesso. Sai fora. Não é aquele grupo, não é aquele momento para você interagir. Tenta em outro momento, tenta outra hora. Então, nem sempre também, toda vez que nós quisermos interagir com outro indivíduo, com um grupo, esse indivíduo vai querer interagir conosco. Mas uma das coisas importantes é a sutileza. Então, você ter esse detalhe de expressar algo que tente pescar alguém, a atenção de alguém, mas sem ser enfático demais para ofender ninguém. Opiniões contrárias, críticas, deixa isso para quando você estiver em uma relação com o grupo. Não como uma tentativa de sociabilização, porque as chances disso funcionar são pouquíssimas. Em relação a dois indivíduos, principalmente. Então, uma das coisas também que eu vejo que é uma grande dificuldade, que as pessoas muitas vezes elas despejam tudo que sentem e pensam sem aguardar, sem respeitar o retorno do outro. Então, o que acontece? Como o próprio Aurélio nos trouxe a definição, o diálogo é onde duas pessoas interagem e ambas expressam opinião. Então, como eu disse anteriormente, se um diálogo virou um monólogo, tem coisa errada. Então, se você chega para uma pessoa e despeja tudo o que você pensa, ela tenta te interromper em certos momentos para expressar uma opinião acerca daquilo que você está dizendo antes que você troque de assunto, e você atropela ela e não permite que ela expresse opinião, há uma grande possibilidade de que você desincentive essa pessoa de te escutar novamente. Talvez nesse mesmo dia ela ainda te ouça por questão de educação, mas em uma nova tentativa, quando você for tentar conversar novamente com ela, há uma grande possibilidade de que ela te repudie. Por quê? Porque o diálogo, por si, é uma interação entre duas pessoas. Quando só uma fala, se você não quer ouvir, quer apenas ser ouvido, se direciona a uma parede. Uma parede provavelmente não vai te responder, a não ser que a sala esteja muito vazia, até mesmo ela vai te dar algum retorno com eco. Então, é óbvio que quando você está falando, se dirigindo a uma outra pessoa, há uma enorme possibilidade de retorno dessa pessoa. Inclusive, pelo bom senso e sensatez, quando você vai se dirigir a uma outra pessoa para expressar algo, em geral, não é só com a finalidade que essa pessoa escute, mas sim com a finalidade que ela te traga algum retorno que possa te ser útil. Se não é essa a tua finalidade, ou você tem que rever seus conceitos de diálogo, ou então você tem que chegar e já deixar para a pessoa expresso, olha, eu quero falar um monte de coisa, mas não estou nem aí para ouvir nada. Porque, do contrário, a maioria das pessoas parte do pressuposto básico que quando você diz algo a ela, você quer ouvir algo em troca. Então, quando você atropela a pessoa e não ouve, há um dificultador na relação social. Então, sejam atentos a isso. E muitas vezes, mas a pessoa fica me interrompendo. Às vezes, essa interrupção é a manifestação máxima de que ela está te ouvindo e que ela está participando da conversa. Quando a pessoa não te interrompe, muitas vezes você acha legal que a pessoa te ouça sem te interromper, muitas vezes ela não está te ouvindo.
Ela simplesmente ela está te olhando e está pensando nos problemas da vida dela, está pensando um monte de coisa. Às vezes no final, se você, essa pessoa que te ouve, entre aspas, também, muitas vezes se você perguntar, e daí o que você acha disso? Você vai ver que a pessoa vai ficar perdida. Ela não vai saber o que te falar, porque muitas vezes ela não está te escutando. Se a pessoa realmente está te escutando, e vem não apenas do ouvir, mas da escuta, e não a escuta terapêutica, porque esse tema não é direcionado a psicólogos, mas sim a interações sociais cotidianas entre nós, de maneira comum realmente. A questão aqui está na escuta e não apenas em ouvir. Então não é apenas deixar que as palavras entrem, mas é utilizá-las para você, para guardar coisas para você e também retornar coisas para o outro. Isso é a escuta entre duas pessoas. A escuta em um ambiente terapêutico é outra questão, mas entre duas pessoas há necessidade dessa escuta, de se utilizar um material e o conteúdo que essa pessoa está te trazendo, aprender coisas com isso e retornar também para ela. Porque a necessidade de um diálogo é em que ambos se beneficiem. Se ambos não se beneficiam, é questionável até onde isso é útil e saudável para os dois. Então é necessário que você não apenas alivie a atenção do outro ouvindo ele, como você também precisa utilizar isso para, de certo modo, aprender coisas para você e retornar também coisas para o outro. Deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações, o que mais que seria cabível falarmos. Bom, é claro que também se atentar a detalhes onde as pessoas não vão querer ser interrompidas e fazer uma interação com outra, então principalmente casais. Obviamente, se você for tentar fazer uma interação social, começando por se meter na conversa de um casal que nem mesmo seja teu conhecido, se é uma pessoa com quem você já tem interações anteriores, tudo bem, mas se são pessoas com as quais você não tem interação, há uma grande possibilidade que, além de ser repudiado, você acabe arrumando dor de cabeça e arrumando uma encrenca grande. E aí também devemos entender casal no sentido amplo da palavra, não apenas como homem e mulher, mas muitas vezes dois homens podem estar numa relação de casal. Então, ser atento a essas questões. Essas pessoas estão tendo um diálogo exposto, onde eu posso participar, ou estão tendo um diálogo íntimo que eu não devo me intrometer. Uma das questões fortes também quando você está mantendo uma conversa entre duas pessoas é, se você não tem interrupções cabíveis a fazer, é importante para incentivar que o outro queira falar, continuar mantendo uma conversa, um diálogo com você, é importante esboçar reação, porque se você não esboça reação alguma, dá a sensação de que você não tem interesse pela conversa que está sendo trabalhada. Então é interessante também que você expresse ou concordância ou negação em relação ao que você concorda ou discorda, que você faça colocações sutis em relação ao que considere cabível. Então é importante também esboçar reação para que o outro saiba que você está realmente escutando e não apenas ouvindo. Então, mesmo que sejam coisas bem sutis, do tipo, estou entendendo o que você está me expressando, eu estou ouvindo, só não sei como me posicionar ainda, mas pode continuar. São colocações que demonstram interesse pelo outro e uma proximidade. Isso referente a quem está ouvindo, referente a quem está dialogando, a quem está falando, já creio que deixamos relativamente exposto. Uma das coisas também que, quando se traz conteúdo pessoal, conteúdo íntimo, um dos grandes vilões do diálogo e da interação entre duas pessoas, e tem que ser muito cuidado, é o conselho. Então eu coloco o conselho como o maior vilão. Vocês verão, se assistirem outros vídeos do meu canal, inclusive acessem, assistam, se inscrevam, cliquem em gostei nos vídeos. Vocês verão que eu tenho uma opinião bem forte com a questão do conselho e uma opinião bem cruel e contrária a ele. Nesse caso, é proibido dar conselho? Não. Você está se posicionando como amigo da pessoa, como colega, como ouvinte. Você pode aconselhar normalmente. Psicólogo não deve aconselhar, mas uma relação entre dois indivíduos, eu inclusive estiver conversando com um amigo, com um colega, em uma situação
comum, obviamente, eu também vou manifestar minha opinião, eu também vou expressar o que eu penso, talvez até dar conselhos. Mas uma coisa importante, antes de dar um conselho, se coloque na situação da outra pessoa. Então, muitas vezes a pessoa dá conselhos que não são cabíveis. Por exemplo, o sujeito vem se queixar de um casamento e o indivíduo, não tá bom, então larga da esposa. Como se fosse fácil assim. Muitas vezes é necessário que você se coloque no lugar do outro. Será que esse indivíduo realmente tem condições de largar esse casamento, que muitas vezes ele dedicou a vida toda a esse casamento? Ele tem condições de largar esse casamento e ir tocar a vida dele? Ou se ele fizer isso, ele vai acabar caindo numa depressão e talvez se suicidando? Então, é necessário tomar muito cuidado com o conselho. Porque geralmente nós damos conselho a partir da nossa perspectiva, da nossa cultura, da nossa visão social e da nossa criação. Nós não damos conselhos, na maioria das vezes, se posicionando com a cultura do outro, com a vida social do outro, com a interação do outro e com a vida familiar e com a criação, a construção psíquica do outro. Então, muitas vezes, eu poderia dizer, por exemplo, se me traz um problema seu, eu tô com um problema em tal coisa, eu posso te dizer, pega um iate e vai pro meio do Atlântico e fica lá até passar tudo. Mas eu tô pensando se esse sujeito tem um iate, se ele tem uma condição financeira de bancar um. Muitas coisas são incabíveis, e é óbvio, aqui eu estou sendo extremista ao máximo para dar uma noção do quanto é ridículo certos conselhos. Mas, como eu disse anteriormente, na questão do casamento não é menos ridículo não. Porque a pessoa fala, larga da esposa, vai cuidar da tua vida, como se fosse uma coisa fácil. E muitas vezes para esse indivíduo é tão difícil quanto ele conseguir um iate para se enfiar para o meio do Atlântico. Então é necessário ter muita cautela e se posicionar como outro antes de manifestar uma opinião. E outra questão que deve ser muito cauteloso também é quanto à opinião embasada apenas em uma versão. Então nós vemos algumas situações onde os indivíduos manifestam opinião embasado só naquele sujeito que está na frente dele. Seja cauteloso. Muitas vezes ele está manifestando coisas como filho, referente à mãe, ao pai, mas você não sabe como ele se posiciona como filho dentro de casa. Às vezes, se você estivesse na situação dos pais dele, você estaria numa situação onde não saberia o que fazer. Então é necessário ter muita cautela ao expressar opiniões fortes embasado em apenas um lado do discurso. A moeda sempre tem dois lados. E é preciso avaliar esses dois lados, essas duas faces, antes de estar expressando opiniões fortes. Creio que seja isso. Aqui nós trabalhamos os principais fatores que podem gerar a repulsa de um indivíduo em um diálogo. Então, seja cauteloso se você deseja ter uma interação social. Parece muito óbvio, muito simples no mundo de hoje ter interação social, mas acreditem, eu ainda vejo muitas pessoas com dificuldade nisso e vejo cada vez mais pessoas com dificuldades por outros aspectos. Então, antes, uma das questões era que as pessoas não tinham interação social e elas acabavam, por isso, tendo uma vergonha de dialogar e automaticamente não conseguiam desenvolver uma interação social bacana. Hoje eu vejo uma situação diferente. As pessoas elas não têm vergonha de se aproximar das outras, porque o nosso mundo ele está tão social, tão cheio de gente, que hoje você não tem como sair na rua sem ao menos olhar outra pessoa, você não tem como chegar em uma loja sem pedir informação, sem perguntar de um produto. Então, essas interações comuns as pessoas têm facilidade. Mas quando se trata de uma interação para um diálogo de assuntos pessoais, de conteúdos particulares, de saber um pouco sobre a personalidade do outro e manifestar coisas sobre as tuas opiniões, os teus conceitos, a tua personalidade, as pessoas estão encontrando cada vez mais dificuldade nisso, principalmente porque nossas conversas diárias estão cada vez se apegando a coisas mais fúteis e mais comuns, a coisas com menos profundidade. Então, quando se trata de partir para um diálogo com maior profundidade, as pessoas estão travando, estão encontrando dificuldades. Por isso, a minha visão de necessidade de estar trazendo essa temática, espero que tenha sido útil, espero que para quem tem assistido e tenha dificuldade de interação social,
as questões que eu trouxe aqui te façam pensar e te ajudem a conseguir uma interação melhor, se isso for de seu interesse. E até um próximo vídeo.